Na semana passada, nós falamos dos custos envolvidos no cálculo dos coeficientes da Política Nacional de Pisos Mínimos de Frete. Falamos quais são os custos fixos e variáveis que a NTT leva em consideração para calcular o coeficiente e quais os custos que devem ser adicionados pelo transportador, pois não fazem parte do cálculo. Agora, nós vamos dar um foco nas tabelas de frete mínimo da NTT, na aplicação delas e nas infrações. Elas estão disponíveis no anexo 2 da Resolução 5.862/2020 ANTT, e são 4 tabelas diferentes. Se o transportador for contratado para usar o seu próprio veículo automotor e implemento rodoviário, ou seja, se o transportador for usar seu próprio cavalo e carreta, então o cálculo do frete mínimo deve ser feito com base na tabela A. Já se ele for contratado para usar apenas o seu cavalo e o implemento rodoviário for fornecido pelo contratante, então a tabela B deve ser utilizada. Agora, se o transportador for contratado para uma operação de transporte de alto desempenho, em que vai utilizar seu próprio cavalo e carreta, então deve ser utilizada a tabela C para o cálculo do frete mínimo. E a tabela D vai ser usada quando o transportador for contratado para uma operação de transporte de alto desempenho, em que irá utilizar o seu cavalo próprio e o implemento rodoviário fornecido pelo contratante. Nessas tabelas estão o coeficiente de custo de deslocamento e o coeficiente de custo de carga para cada situação. Se você ainda não sabe o que é cada um deles, a gente explicou em nosso último vídeo. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Em cada uma delas, esses coeficientes variam de acordo com o tipo de carga a ser transportada e a quantidade total de eixos dos veículos, suspensos ou não. Então, para identificar qual coeficiente deve ser utilizado para calcular o valor mínimo de frete, é preciso saber se é um transporte de alto desempenho ou não, se o transportador vai utilizar a carreta ou implemento rodoviário do contratante, qual o tipo de carga e qual a quantidade total de eixos do veículo ou combinação veicular. Achou os coeficientes? Agora, para calcular o custo total da operação, que é o valor do frete mínimo a ser cobrado pelo transporte, é só fazer o seguinte cálculo. Multiplica o coeficiente do custo de deslocamento pela distância total da viagem em quilômetros e adiciona o respectivo custo de carga e descarga. É importante destacar que os valores que aparecem nesse vídeo, gravado em março de 2025, são referentes às últimas atualizações da tabela de frete mínimo, que se dá pela portaria número 3 de 7 de fevereiro de 2025. Existem ferramentas que podem ajudar nesse cálculo, como a calculadora de frete mínimo da Bsoft. Inclusive, a própria NTT disponibiliza uma ferramenta desse tipo. Os links você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas fique atento, não obedecer às regras da Política Nacional de Pisos Mínimos de Frete pode acabar em multa, que pode variar de R$ 550 até R$ 10.500. É considerado infração contratar serviço de transporte de carga com valor abaixo do piso mínimo, anunciar oferta de contratação com valor menor do que o piso mínimo, impedir ou dificultar o acesso às informações e aos documentos solicitados pela fiscalização para verificação da regularidade do pagamento do valor de frete e não declarar nos documentos fiscais de transporte o valor do frete pago, declarar o valor igual a zero ou abaixo do piso mínimo estabelecido. Mesmo que exista um contrato em que o valor combinado seja inferior ao piso mínimo, isso não exclui a necessidade de cumprir com os valores determinados pela tabela da NTT, que foi instituída por lei. Agora que você já sabe como funciona a Política Nacional de Pisos Mínimos de Frete, que tal compartilhar esse vídeo com aquele amigo que também precisa saber? E já aproveita para se inscrever aqui no canal e não perder nenhuma novidade. Onde tem transportadora, tem Bsoft.